Então, no último vídeo a gente viu como é que a gente itera sobre strings e listas. Agora a gente vai falar um pouquinho de condicional. O que é um condicional? Vocês lembrem, quando eu falei de variáveis, né, a gente falou de strings, de números, de inteiros, de float, de booleanos. O que são os booleanos? São aquelas coisas que só podem ter dois valores, ou é verdade ou é mentira. Ou é falso, true, ou é false. Da seguinte maneira, né, a gente declara uma variável true e a gente declara uma variável false. Tá? Lembrando que esse true aqui é maiúsculo, false com F maiúsculo, são palavras reservadas que ele sabe que a classe disso vai ser booleano. Se a gente tentasse fazer com letra minúscula, ele vai falar o que é isso? Não sei. False com letra minúscula não é a palavra especial que ele reconhece para dizer que é booleano. Tá? Outra maneira da gente determinar se algo é verdade ou mentira, né, se é verdadeiro ou falso, é usar uma condição. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável aqui, vamos chamar de grande, que é um número grande, é 100. E um número pequeno, vamos dizer que é 2. Tá? Se eu disser grande é maior que pequeno, isso vai ser verdade ou vai ser mentira? Vai ser verdade. Tá? Então, como isso vai ser verdade, eu posso atribuir isso a uma outra variável b, de booleano, né? E qual o valor dessa variável? Obviamente, o valor dessa variável é o que retornou dessa comparação aqui. Né? Então, se a gente pegar aqui b, ele vai ser verdade. Né? E a classe dele, obviamente, vai ser um booleano. Tá? Se a gente fizesse uma coisa que é mentira, o grande é menor que o pequeno, o que é o b agora? O b é falso. Tá? Ele continua sendo da mesma classe, ou seja, de um tipo booleano, mas ele é falso porque grande não é menor que pequeno. Né? Outras operações eu posso, por exemplo, dizer se o igual, que é a comparação, o grande é igual a grande. Isso aqui é verdade ou falso? É verdade, porque grande é 100, pequeno é 2, mas a gente só comparou o grande com o grande realmente é igual ao grande, então ele recebeu verdade. Tá? O grande é diferente de grande? Falso, porque grande é igual a grande, não é diferente de grande. Tá? Então, isso é o que a gente faz numa variável para a gente pegar o resultado de uma comparação que retorna verdade ou falso e colocar numa variável booleana. A gente também tem isso de forma programática, ou seja, a gente usa um comando chamado if, que é um se alguma coisa, faça outra coisa. Então, por exemplo, se grande for maior do que pequeno, eu vou fazer alguma coisa. Então, vou por exemplo, imprimir sim. Tá? Então ele imprimiu sim. Se eu tivesse uma condição que não fosse verdade, se grande for menor ou igual, por exemplo, a pequeno, imprimir sim, e eu mandar executar isso, ele não fez nada. Por quê? Grande não é menor do pequeno. Isso aqui é falso. Como isso aqui foi falso, isso aqui não acontece. Então o fluxo é isso aqui. Eu entro numa condição, se a condição é verdadeira, eu rodo aquele código desse bloco que está indentado aqui. Se essa condição for falsa, eu rodo outra coisa. Como é que a gente faz para saber se a condição for verdadeira? A gente faz um bloco, se a condição não for verdadeira, a gente pode colocar outro bloco. Dessa forma a gente faz print sim. A gente usa uma coisa chamada else. Tá? Se não for verdadeira essa condição, eu vou fazer outra coisa, que é o print não. Então, o que vai acontecer aqui? Grande é maior que pequeno? Verdade, né? O número grande é maior que o número pequeno. Vocês reparem que como o nome da variável me ajuda a pensar bem aqui. Então, ele vai entrar em que bloco? Vai entrar nesse bloco aqui, print sim, e não vai entrar no else, que é a condição falsa. Então, ele imprimiu sim. Se eu mudasse isso, grande é menor do que pequeno, ou poderia ser grande igual a pequeno, só para a gente mudar um pouquinho. Print sim, se não, print não. Qual vai ser o resultado disso? Não. Por quê? Isso aqui não é verdade, então ele não executa esse bloco aqui dentro. E o else é o se isso não for verdade, né, como está aqui. Se isso não for verdade, ele executa o bloco do else. Então ele executou esse bloco aqui. Então é assim que a gente usa num programa a lógica condicional.
a gente testa alguma coisa e faz um if ou um else, né? Existe outra maneira da gente fazer um else, que é um else mais qualificado. Ou seja, por exemplo, aqui a gente sabe que isso não é verdade. Print sim. Ao invés de simplesmente botar o else, qualquer coisa, né, a gente vai botar o que a gente chama elif. Else se alguma condição. Se o grande for maior do que o pequeno, aí sim a gente diz que print grande é maior. Caso isso não ainda seja verdade, aí sim a gente pode colocar o else. Else print outro caso. Olha lá, ele entrou aqui, viu o grande é igual ao pequeno? Não. Então ele não fez esse bloco. Depois ele viu aqui, ok, se eu não fiz esse bloco, eu entrei aqui, o grande é maior do que o pequeno? Sim, então vou imprimir isso aqui, o grande é maior. Se eu tivesse uma condição que não fosse verdade, print sim, elif, opa, cadê o meu elif? Eu vou fazer de novo. Else if, ou elif, se o grande for menor do que pequeno, que também não vai ser verdade, né? Print grande é menor, e o else, eu vou dizer print outro. O que vai acontecer agora? É o outro caso, porque ele entrou aqui, isso é verdade? Não, então ele não executa esse bloco. Entrou no elif, isso aqui é verdade? Não, então ele não executa esse bloco. E else, ok, caso nenhum bloco tenha sido executado, ele vai fazer o else, que é o outro caso. Tá? Então esse é o if, a estrutura condicional. A gente pode ter vários deles, a gente pode ter if, else, if, elif, outro elif com outro caso, outro elif com outro caso, outro elif com outro caso, quantos a gente precisar, e o else. Assim como a gente pode aninhar os ifs, ou seja, a gente pode ter um if dentro do outro if, por exemplo. Né? Se a gente bota aqui if grande maior que pequeno, dentro disso a gente pode dizer, ok, if o grande, se o grande for maior que o pequeno vezes 10, lembrando quanto era o nosso pequeno. O nosso pequeno era 2 e o grande era 100. Então, se o grande for maior que o pequeno vezes 10, eu vou dizer que print grande é 10 mais de 10 vezes maior. Se não, vendo aqui, como ele está indentado aqui dentro desse if, ainda estou dentro desse if, dentro dessa condição. Se o grande é maior que o pequeno, se o grande não for maior, né, aí é o else desse if aqui, ou seja, se o grande é maior que o pequeno e o grande é maior que o pequeno vezes 10, ele imprime isso aqui. Se não, ele vai imprimir grande não é mais de 10 vezes maior. Tá? Vamos rodar isso aqui. Ele imprimiu que o grande é mais de 10 vezes maior. Vamos mudar um pouquinho essa condição. Vou fazer só, ao invés de 10 vezes, vamos fazer 100 vezes, né? Lembrando, 2 vezes 100 vai dar 200. Então isso aqui não vai dar certo. Então, grande é mais de 100 vezes maior. E else, grande não é mais de 100 vezes maior. Vamos executar, o grande não é mais de 100 vezes maior. Por quê? O grande é 100 e o pequeno é 2. Pequeno vezes 100, ele dá 200. Então 200 é maior do que 100. Então isso aqui, 100 é maior que 200? Não, não é verdade. Então ele não entra aqui. Aqui, para falar a verdade. 100 é maior que 200? Não, então ele não entra aqui, ele entra aqui. Então eu posso fazer essa lógica como eu quiser. Tá? Outra coisa interessante, a gente pode combinar condições. A gente combinou uma condição colocando um if aninhado dentro de um if. A gente pode também colocar na mesma linha. De que forma? Se o grande é maior que pequeno, a gente usa o AND, que é um E. Então, se essa condição E, o grande, for... Vamos usar essa mesma condição daqui. Né?
e o grande maior que o pequeno vezes 10, eu vou dizer que o grande é mais de 100 vezes maior. É ELIF, né? Se o grande é maior que o pequeno e o grande maior que o pequeno vezes 100, aí eu vou dizer que o grande é isso aqui. Se não, opa, eu esqueci de botar os 2 pontos, então vou fazer de novo aqui rapidinho. Else print o grande print nenhuma das condições. Então, agora ele diz que o grande é mais de 10 vezes maior que o pequeno, né? Vezes 10. Por quê? Porque ele entrou nessa condição, grande é maior que pequeno, sim, verdade, e grande maior que pequeno vezes 10. O que isso está fazendo, né? A gente pode dizer que, como a gente viu antes, grande maior que pequeno é verdade, né? Grande maior que pequeno vezes 10 é verdade também. Se eu faço isso aqui, and isso, os dois, verdade e verdade, dá verdade. Então, os dois têm que ser verdade. Tá? Então, como é que o AND funciona? Se for true e true, ele vai dar verdade. Se for true e false, quer dizer, se uma condição verdadeira e uma condição falsa, ele vai dar falso. Tá? Isso é o que a gente chama de lógica booleana. Então, a gente viu o AND, que ele vê se as duas condições, ele só é verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras. Ou seja, se uma coisa é verdadeira e a outra coisa é verdadeira, então o resultado desse AND é verdadeiro. O OR, ou, ele é um pouquinho diferente. Ele é verdadeiro quando um dos dois é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu botar true ou false, or false, ele responde true, porque um dos dois é verdadeiro. Já se eu botasse falso ou falso, ele responde falso porque os dois são falsos. Então, por exemplo, a gente pode pensar que a casa é azul ou a casa é verde. Se a casa for verde, sim, beleza, é verdadeiro, porque a casa não é azul, mas a casa é verde. Se a casa é azul, também é verdadeiro, né? Porque a casa é azul ou a casa verde, uma das duas condições funciona. Mas se a casa for vermelha, né? Se eu perguntar a casa é azul ou a casa é verde, não, nenhuma das duas condições. O AND é o E, né? Então a casa é azul e a casa é verde, nunca vai ser, só a não ser que essa casa seja azul e verde ao mesmo tempo, né? Mas se a casa for azul e verde ao mesmo tempo, né? Vamos dizer que a casa é uma casa listrada de azul e verde, isso vai ser verdade. Então a lógica é mais ou menos essa. E a gente simplesmente coloca entre uma condição e outra, como a gente viu aqui, o AND ou o OR. Né? Vamos ver o exemplo como a gente estava vendo. Se o grande for menor que o pequeno, a gente sabe que isso vai ser falso. Né? Ou, se o grande for maior que 10, eu quero que a minha condição seja verdade. Então, eu vou dizer aqui print grande, vou dizer só condição 1, só para botar, e ele vai ser que isso é verdade. Né? Mas se eu botasse ou o grande é maior que 1000, que ele não é, e eu botasse isso, ele não vai fazer, porque isso não é verdade, nenhum dos dois é verdade. Tá? Então é assim que a gente faz o AND ou OR. Vamos, no próximo vídeo, botar um pouquinho de coisas em práticas, com exemplo, e rodar efetivamente um programa sempre.